Obrigado, Jesus. Obrigado porque o teu reino já veio, Jesus. Já veio cura, já veio saúde, já veio paz, já veio alegria, já veio salvação, já veio libertação. Jesus, obrigado. Obrigado porque o reino vem justiça, vem paz, vem alegria. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor enviou Jesus, que veio até nós. O reino chegou, o reino está aí, Senhor, e por isso te louvamos, por isso te agradecemos, ó Pai, por nós fazermos parte dessa obra linda e maravilhosa. Pai, uma obra, papai, na qual homem algum realizou, somente o Senhor, através de Jesus. Por isso nós estamos aqui para te louvar, para te exaltar, para te agradecer, papai. Agradecer sim, Pai, porque se estamos aqui é graças ao Senhor. Se estamos chegando a o fim de mais um ano, é graças ao Senhor, ó Pai, por todo dia, por cada respirar, por cada levantar, por cada caminhar, Senhor, muito, muito obrigado. Por cada provisão que chegou até nós, papai. Pai, obrigado porque nós temos sido supridos em todas as áreas da nossa vida. Graças ao Senhor por toda a provisão. Pai, cada provisão sobre a nossa vida, família, Pai, enfim, tudo que diz respeito a nós, Pai, é graças ao Senhor. Por isso nós te louvamos, por isso nós te exaltamos, por isso nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quero dar uma boa noite a todos, que a graça e a paz inunde o seu coração. Se você está feliz, cumprimente o seu irmão, a irmã do seu lado, diga que bom estarmos juntos. Aqueles que nos assistem também vai um caloroso abraço. Lembraram que domingo passado mandei um abraço lá para o pessoal na Paraíba, mas tem uma irmã lá na Austrália também que está nos assistindo, vai estar nos assistindo. Ela receba um forte abraço e toda a família, e todos onde estiverem se sintam abraçados por nós como igreja Comunhão Cristã. Glória a Deus, que bom que você veio. Deus é bom, Pai é maravilhoso, amém? Então só no aviso, estava lá o último culto hoje, mas no 31, dia 31, então foi aberto e feito esse momento também para as pessoas que quiserem estar aqui, como hoje vocês estão, né? Muitos desceram para BC e outros de BC, pastor Saulo, pastora Cris, estão conosco, estão aqui, subiram para Blumenau, né? Então, e assim vai, né? Então muitos lá para o litoral, outros para outros lugares, faz parte desse período de férias, né? De dar um descanso também, mas a igreja, né? Então nós continuamos e estamos aqui por causa de vocês também para poder, né, liberar uma palavra sobre a sua vida. E no dia 5, se eu não me engano, então, primeiro culto 2025, culto profético, né? Então se você puder estar aqui, né, vai ser um culto, né, voltado então profeticamente, palavras vão sendo liberadas, né, através das pastoras que tem o ministério profético. Então no próximo domingo, dia 5, se Deus assim permitir e a trombeta não soar, amém? Então se você quiser, estiver por aí, vai ser um culto poderoso, com certeza. No livro de Isaías 43, do versículo 11 em diante, livro de Isaías, quero conversar um pouquinho nessa noite, o título da mensagem: quando o favor de Deus me alcança, junto o novo acontece. Então, quando o favor de Deus ele nos alcança, na verdade é um pouco uma continuidade da mensagem do domingo passado, um pouco diferente, mas é uma continuidade também, que nós falamos, né, que o Natal Deus, né, vir de encontro a nós, né? Então Deus ele veio de encontro à humanidade e ele nos alcançou, né? Então nós, através de Jesus, alcançamos o favor de Deus. Por que o favor de Deus? Porque nós não merecíamos, todos nós éramos pecadores e merecíamos então o inferno, ou seja, passar a eternidade nas trevas por causa da natureza pecaminosa. Mas Deus, né, ele decidiu vir até nós, e quando ele nos alcançou, juntamente vem o favor de Deus. Então sempre quando a gente fala favor de Deus, né, então, ou seja, que nós não merecíamos, mas ele decidiu pelas nossas vidas, ele decidiu nos amar, ele decidiu nos perdoar, ele decidiu nos se entregar em favor da nossa vida.
Então, quando o favor de Deus ele nos alcança, junto vem o quê? Algo novo na nossa vida. Amém? Então, algo novo, ou seja, a minha vida, eu sempre testemunho isso, a minha vida nunca mais foi a mesma quando o favor de Deus me alcançou. Nunca mais foi o mesmo, Roberto, isso mais de 30, se eu não me engano, 35 anos, pouco mais, quando o favor me alcançou, a minha vida ela foi transformada. Quer dizer o quê? Quando o favor vem, algo novo vem junto, algo novo e poderoso na nossa vida. Eu quero ler Isaías 43, então do versículo 11 em diante. Eu ia só falar do versículo 19, mas o Espírito Santo diz, mas por que tu não vai para o contexto desse texto? Porque muitos só pegam, né? Hoje de manhã escutando o pastor pregando do Rio de Janeiro, outro não sei de onde, enfim, eles pegam, né? Não estou julgando, mas eles falando só daquele versículo 19, o Espírito Santo já ontem, lembrando, pega o contexto todo, não só fica só naquele versículo, né? Então, porque eu sempre digo, né? Então, todo o texto existe um contexto por trás, né? Então, a gente tem que prestar atenção no contexto, para que a gente não use aquele texto para criar um pretexto. Entenderam ou não? É assim que saem as confusões nas mídias sociais, porque um camarada, ele pega um texto fora de um contexto e aí ele cria um pretexto. Isso é muito sério, isso é muita confusão hoje na mídia, né, nas mídias sociais, porque pessoas pegaram um texto, mas fora de um contexto. E aí se cria o quê? Um pretexto, ou seja, se cria juízo, se cria confusão, se cria morte, se cria uma contenda atrás da outra, uma confusão, porque tiraram um texto de um contexto, e aí se criou um pretexto. Se eu quiser usar um pretexto para julgar você, eu posso criar vários pretextos aqui em cima. Sobre tatuagem, sobre fumar, sobre beber, sobre divórcio, sobre isso, sobre aquilo. Posso criar vários pretextos se eu tiro um texto do contexto. Aí a pessoa, o pastor falou aquilo, então ele está com a razão. Não, ele não está com a razão, ele tirou um texto do contexto, ele criou então um pretexto. E aí causa julgamento, causa confusão, causa tristeza e angústia. Então vamos ao texto, que está dentro de um contexto. Eu mesmo, então sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Glória a Deus. Deus falando aqui, bem claro, já no primeiro versículo aqui. Então eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Não existe, pastor, mas eu ouvi fulano, ciclano, e vocês vão ouvir muito nesses dias, né, que antecedem a trombeta soar, ou seja, o dia do arrebatamento, porque vem o tempo de heresias, vem um tempo, ou seja, de hereges, surgindo muitos hereges, e principalmente hoje nas mídias sociais. Então o texto ele está muito claro aqui assim, né? Então fora de mim, quer dizer, fora de Deus, não tem Salvador, não existe Salvador, só tem Ele, ou seja, através de Jesus. E ele diz aqui no versículo 12, eu revelei, salvei e anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vocês. Mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônicos descerem, como fugitivo nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Glória a Deus.
Então, quando o favor de Deus ele me alcança, junto vem algo novo. Diga comigo, algo novo acontece. Com mais convicção que ele comeu a picanha do meio-dia. Algo novo acontece. Algo novo acontece. Quando o favor vem sobre a minha vida, algo novo acontece. E o que o profeta Isaías, então, ele está nos mostrando aqui nesses versículos, primeiro, é que é o amor de Deus pelos seus. Primeira coisa que ele está falando desde o versículo 11, é que ele está declarando bem claro aqui, o amor dele por esse povo. E esse povo que ele estava falando ali, o povo de Israel, mas hoje nós trazemos para a nossa vida, não que Israel não seja ainda a menina dos olhos de Deus, mas trazendo para as nossas vidas, porque hoje nós não somos povo, mas nós somos filhos de Deus, né? Então o profeta ele está nos mostrando nesse texto, primeiro é o amor de Deus pelos seus. Quando estava meditando nesse texto, o Espírito Santo mostrou tudo o que Deus faz, ele o faz por aquilo que ele é. Tudo que Deus faz, gravem isso, tudo que Deus ele faz, ele o faz por aquilo que ele é, por aquilo que ele é. E o texto deixa bem claro em 1 João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, que diz assim, para algumas pessoas de repente não sabem o que Deus ele é. Então nesse texto o apóstolo João ele deixa muito claro, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus ele é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Quando esse texto, meditando nesse texto aqui, parece que eu nunca tinha lido, né, esse versículo aqui em 1 João, porque é algo poderoso aqui nesse texto aqui. Primeiro, um ano novo para nós, ele está prestes a acontecer, amém? Certo ou errado? Certo. Então está prestes, Deus permitir, daqui a pouquinho é 2025 para nós, mas para Deus não, porque Deus ele é de eternidade a eternidade, então ele não está aí num sentido contando os dias como nós no cosmos aqui, então ele o tempo dele é o kairos, o tempo certo, então Deus não está lá esperando agora reunindo os anjos, serafins, os querubins, os anciãos se preparando com a champanhe, os fogos de artifício, vão começar um ano novo. Não, para Deus não tem, porque ele é atemporal, ou seja, é de eternidade a eternidade. Mas nós sim, o ser humano, quando estamos nesse cosmos aqui, então nós estamos prestes a iniciar um ano novo. Ouça, independente do que esse ano novo, né, o que eu não posso esquecer, independente do que pode acontecer nesse novo ano. A gente não sabe, domingo passado eu acabei de falar, né, que a gente ouviu muitas coisas, né, então ontem à noite já, né, quem estava atento aí assim, viu mais um avião, né, de repente lá ele se despedaçam, mais 180 pessoas, praticamente 179 que partiram, né? Já ontem à noite, e as pessoas já, meu Deus, está caindo avião aqui, caindo avião lá, e acidente aqui, acidente lá. Então essas coisas sempre aconteceram, vão continuar acontecendo, e o que eu preciso entender é que independente do que possa acontecer em 2025, o que eu não posso esquecer é que Deus ele é amor. Deus ele é amor. Pastor, mas e o mundo? Deus é amor. Então, independente do que vai acontecer em 2025, eu não posso deixar de crer que Deus ele é amor. E Ele não será daqui a algumas horas, Ele não será no próximo ano. E como Ele também não foi, como foi aqui junto com esse povo, Deus ele é. Então Ele é de eternidade, eternidade Ele é o quê? Ele é amor. Então, independente de quantos anos, independente do que a gente vai ver pela frente, eu não posso deixar de crer o quê? Deus é amor. E quando se trata desse amor, eu não vou falar dele nessa noite, mas ele é o amor ágape, ou seja, um amor incondicional. Quer dizer o quê? Independe da minha condição, ou seja, ele é incondicional. Então Deus ele é amor. E no versículo 9, que diz assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como que Deus ele manifestou o seu amor entre nós, pastor? De que forma? Um acidente de avião, um tsunami, terremoto e mortes, e isso e aquilo, e pandemia, e como que Deus manifestou? Ele deixa bem claro, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Amém? Como que Deus ele manifestou o seu amor, a sua vida para conosco? Com juízo.
Ah, Deus se manifestou com juízo, com doenças, com pragas, com mortes, com desgraça, com escassez? Não. A lista poderia aumentar muito mais aqui assim, mas não foi dessa forma. Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando o seu unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Para que a gente pudesse viver por meio dele. A pastora Vanessa já falou muito ali assim sobre ele, é para ele. Cantamos essa música, o Espírito Santo só confirmando porque que ele me levou a colocar algumas coisas falando dele, para ele, por ele. Hebreus 13, versículo de número 8, diz assim, Hebreus 13, versículo de número 8. Não, ali está Hebreus 10. Vou ler aqui no meu aqui para ganhar tempo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para final de 2024, final de 2025, não, para sempre. Ele é o mesmo. 2025 com certeza vai ser diferente de 2024. O cenário político pode mudar, nações podem sofrer alterações climáticas, governos podem ser removidos, o mundo vive de incertezas, mas para nós que concebemos a palavra de Deus, quem estava no culto passado entendeu, nós que concebemos, que cremos na palavra, que ficamos grávidos, em outras palavras, da palavra de Deus, a nós que concebemos a palavra, Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Por meio dele, meus irmãos, para nós é certo. O mundo é incerteza. Você não pode, pastor, eu tenho certeza que isso não. O mundo é mundo de incerteza. Todo o cenário do universo, todo o cenário, né, no cosmos é incerteza. Falam de incerteza porque as pessoas planejam e nem sempre elas alcançam, nem conseguem almejar, ou seja, aquilo que planejaram. Então muitos sonham com alguma coisa, de repente aquilo já não é mais, daqui a pouco já mudou, daqui a pouco aquilo que você era acostumado a comer já não pode comer mais. E passa um tempo, volta, não, erramos, agora você pode comer. Então é incerteza em todo o cenário que a gente vive. Mas uma coisa é certa para nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, para nós é certo, não muda, jamais mudará. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, Ele é o mesmo. Diga comigo, Ele é o mesmo. Uma vez mais, Ele é o mesmo. Uma vez mais, Ele é o mesmo. Se você pode aplaudir, aplauda aquele que é o mesmo. Aleluia! Glória a Deus, pastor. Ele é o mesmo que me dá saúde, Ele é o mesmo que me sustenta, Ele é o mesmo que me dá paz, Ele é o mesmo que me protege, Ele é o mesmo que me mantém de pé, Ele é o mesmo que se eu cair, Ele que me levanta, Ele é o mesmo que me encoraja a encarar as circunstâncias de frente, Ele é o mesmo que me diz, não me comprazo naqueles que retrocedem, Ele é o mesmo que se eu for preciso, Ele passa comigo, comigo pelas águas, passa comigo pelo fogo, Ele, se for preciso, caminha comigo sobre as águas. É Ele, música, é Ele, é Ele, é Ele.
É Ele, por Ele que eu gasto. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, é por Ele, é para Ele que nós estamos vivendo. Então é Ele mesmo, Ele não muda, Ele não esquece. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que Deus prometeu é fiel para nos cumprir. Pastor, onde é que está isso? Hebreus 10, versículo 23. Hebreus 10, versículo 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Qual a esperança? Cristo, pois aquele que prometeu é fiel. Aquilo que Ele prometeu é fiel. Deus, Ele é fiel. Filipenses 1, versículo 6, diz o texto, o apóstolo Paulo, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, vai completá-la. Vai completar. Pastor, eu acho que a obra está inacabada. Não, a obra que Ele fez está acabada, mas a obra na nossa vida, Ele vai completar até o dia que a trombeta ela soar. Até aquele dia que nós vamos estar com Ele para sempre, que em 2025, eu, Roberto, trago isso para a minha vida, eu esteja mais e mais convencido que aquele que começou a boa obra na minha vida, aquele que começou a boa obra na minha família, aquele que começou a boa obra na minha saúde, aquele que começou a boa obra nas minhas finanças, aquele que começou a boa obra nos meus negócios, que Ele continue fazendo essa obra, Ele vai completar essa obra, Ele vai completá-la até o dia dele. Ele vai completar. Ele é fiel. Aquele que Ele prometeu, Ele cumpre, meu irmão. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Então Paulo está deixando bem claro, eu estou convencido, meu irmão, minha irmã, que 2025 você se convença. Eu preciso me convencer. Pastor, o senhor não pode fazer isso por mim? Não posso. Não posso, porque ele está dizendo, eu estou convencido. Ele teve uma revelação, ele entendeu quem é ele entendeu que ele vive para ele, que ele é por ele, que tudo é por causa dele. Então ele diz, eu estou convencido que aquele que começou essa boa obra, ele vai concluí-la. Ele vai concluir. Às vezes as pessoas dizem, mas pastor, eu ainda tenho essas fraquezas, eu ainda não consegui vencer esse vício, eu ainda falo algum palavrão, ainda saem algumas palavras de morte, ainda saem umas palavras de doença, e eu acho que eu vou desistir. Meu irmão, ouça, aquele que começou essa boa obra, ele vai concluir. Aquele que começou essa boa obra, ele vai concluir. Ele não para pela metade. Deus não fracassa. Veja que quando o povo ele entra lá na terra prometida, existia tantas feras que Deus diz, eu não posso acabar com tudo de uma vez só, vou acabando ao pouco, porque se eu acabar de uma vez só, vocês não vão conseguir desfrutar. Então o próprio Deus, Ele diz, eu vou eliminar aos poucos esses inimigos, eu vou eliminar aos poucos essas feras, porque senão vocês não vão aguentar. Imagina se Deus já tivesse, em outras palavras, feito tudo, de repente eu já estava murmurando. Eu já estava dizendo, essa vida de crente é uma coisa meio chata, né? Esse negócio triste e tal. Por quê? Porque você daqui a pouco é que nem um camarada que vai ganhar a Mega Sena ali daqui a umas horas, vai ganhar 600 e poucos milhões. Daqui a pouco o cara ganha sozinho. No começo ele, meu Deus, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Aí vai passar um tempo, ele diz, meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Ele já começa a reclamar de tanto dinheiro, ele já começa a se perturbar de tanto dinheiro. Então assim na nossa vida, por isso Deus diz, aquele que começou, Ele vai completar. Aquele que iniciou essa obra, Ele vai completar essa obra. Então eu estou convencido, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu estou convencido por quem, pastor? Pelo Espírito Santo que habita em mim e me convence. É Ele que me convence, ou seja, que Ele é fiel, que Ele vai manifestar-se cada vez mais na minha vida. É Ele que me convence que algo novo já está saindo à luz. Algo novo já está saindo. Então Deus, Ele manifesta o seu amor entre nós, enviando mais uma vez o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle. Viver por meio de Jesus. Que em 2025 eu possa compreender o que significa viver por meio dEle, viver por meio de Jesus. Essa é a nossa vida.
eu estava falando antes com o irmão, a partir do momento que eu entendi que eu não sou mais, eu não me pertenço mais. Por que eu não me pertenço mais? Porque se eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele me comprou. A partir do momento que Ele me compra, Ele me tira daquele cenário de escravidão, de morte, Ele me compra como? Através do seu sacrifício, do seu sangue. A partir daquele momento Ele se torna o meu Senhor. Meu Senhor no grego significa Curios. Curios significa dono. Dono, a partir daquele momento que eu me entreguei para Jesus Cristo, agora tem um dono da minha vida. Por isso que eu não vivo mais para mim, por isso que eu vivo por Ele, é para Ele, tudo é por Ele. Eu vou gastar a minha vida, os meus dias por causa dEle, porque foi Ele que me comprou. Então o Roberto não pertence mais ao Roberto, agora o Roberto pertence a Jesus. Então o que o Roberto ele faz por causa de Jesus, é por causa dEle. Então foi isso que ele está dizendo aqui assim, para que Deus ele entrega, ele envia, ele demonstra o seu amor entre nós, enviando o seu Filho unigênito, para que pudéssemos viver por meio dele. Quando eu entendo isso, a minha vida não é mais pautada pelo dinheiro, não é mais pautada pelos meus negócios, não é mais pautada, ou seja, pelos meus diplomas, pelos meus certificados, por aquilo que eu conquistei durante a minha vida. A partir do momento que eu entendo que Jesus ele entrou na minha vida, agora a minha vida é por meio dele, é através dele. Então eu vou viver 2025 de que forma? Por meio de Jesus Cristo. Assim como a pastora Vanessa falou, quando eu entender, ou seja, aquele que está assentado nas regiões celestiais, se assentar é uma posição de governo. Só se assenta quem completa a obra. Jesus se assentou porque Ele completou a obra. Então Ele completa a obra, e aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, Ele coloca na mesma posição. Então assentado não é lugar de preguiçoso, não é lugar de quem não tem nada o que fazer. Assentado é uma posição de governo. Então eu vou viver 2025 e em diante, até Deus permitir, numa posição qual? De governo. É de cima para baixo, não é de baixo para cima. Você entendeu? A nossa vida é de cima para baixo. As pessoas que não têm Cristo é de baixo para cima. Mas se eu estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, na quarta dimensão. Eu estou sentado nessa dimensão, então eu estou daqui para baixo. Às vezes as pessoas querem lutar com o diabo e olham para cima. Não, para Satanás e os demônios você tem que olhar para baixo, porque ele está abaixo de nós. Ele não está na mesma posição, ele está abaixo. Então se você quiser guerrear, ou seja, quiser entrar numa batalha, é para baixo, não é para cima. Ou onde é que está o demônio, onde é que está o diabo? Não, é de cima para baixo. É uma posição. Então a posição de governo. Então que esse próximo ano eu possa compreender o que significa viver por meio dele. E voltando ao texto inicial, o profeta, lá de Isaías, ele está falando o quê? Da redenção do seu povo, o mesmo que ele fez através de Jesus Cristo conosco, Ele operou a redenção. Então ele veio, nos redimiu, nos comprou, nos perdoou, pagou a nossa dívida impagável, somos seus, e com a remissão, com o perdão, se inicia o quê? Algo novo, uma vida nova, um tempo como ainda não tínhamos vivido. 2 Coríntios 5, versículo de número 17. Portanto, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? É nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram. Então a Bíblia está dizendo em Isaías que Deus ele põe um caminho no deserto, rios de água viva no ermo. Então no momento, como eu falei na semana passada, no momento que eu digo que se cumpra a palavra na minha vida, pronto, aquilo é meu, aquilo é lambano, eu estou grávido, isso pertence para a minha vida. Eu começo a gerar aquilo dentro da minha vida, começa algo novo na minha vida. Mas antes dele liberar essa palavra, ele fala algo muito importante. Lá voltando a Isaías, não vou ler todos os textos, mas você pode ler depois, onde ele diz: eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor, desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha ou de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Meus irmãos, agindo Deus na sua vida, quem pode ir contra a sua vida?
agindo Deus, ele deixa bem claro, quem pode desfazer? Uma palavra de Deus não pode ser desfeita se ele liberou essa palavra. Ele fala depois, por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que eles se orgulhavam. Esse aqui, estava meditando um pouco, ainda posso meditar muito mais aqui, trazer mais revelação, mas o texto diz aqui que os inimigos que se levantam, ou se levantaram contra nós, que vão se levantar, Deus os envergonhará de tal forma que eles surgirão com as armas que eles intentaram contra nós. Foi isso que aconteceu ali, Deus deixa bem claro ali, os inimigos, eles vão fazer com que esses inimigos se voltem contra a Babilônia, que eram os inimigos de Israel, e eles vão fugir nos próprios navios, vão fugir com as próprias armas que eles se orgulharam que viriam contra vocês. Da mesma forma, os inimigos que vêm contra a nossa vida, se nós concebermos a palavra, se eu recebo a palavra de Deus como palavra de Deus, ou seja, aquilo que o inimigo está usando contra a minha vida, ele vai bater em retirada, sendo envergonhado com aquelas armas, com aquilo que ele estava querendo usar contra nós. As armas que eles se orgulhavam, que ostentavam contra nós, serão envergonhados junto a elas. Depois ele continua falando, eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. Versículo 16, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Então ele está falando quem? Lá do povo do Egito, ou seja, todo o exército de Faraó, quando eles estão indo atrás do povo que saiu do Egito, o povo de Israel, eles estão diante do mar, Faraó vem com todo o exército, Deus abre o mar, o povo passa, quando o Faraó, ou seja, quando o exército entra ali, todos eles perecem, todos eles. Esse é o texto que Deus está falando aqui, ele está usando um exemplo, ele está lembrando eles, ei, não esqueça daquilo que eu fiz lá, quando eu tirei vocês daquela situação de escravidão. Então Deus está lembrando eles como foi a saída deles do Egito, como diante do mar Deus fez um milagre, onde eles pensaram que eles seriam derrotados, seriam mortos. E aí vem o versículo 18, diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam o que se foi, não viva no passado. Esqueçam o que se foi, esqueçam os momentos de angústia. Pastor, se eu começar a imaginar como foi 2024, outro dia eu escutei alguém falando, foi o pior ano talvez da vida dele. Se ele começa a lembrar 2025, lembrar 2024, ele não vai viver 2025, ele não vai desfrutar daquilo que Deus tem para a vida dele. Então Deus está falando, não se lembre do passado, esqueça o passado aqui, esqueça os momentos de angústia, esqueça o que se foi, não vivam no passado, esqueça os momentos de aflições, esqueçam do medo que o inimigo causou, esqueçam dos momentos que pareciam não ter fim, esqueçam daquilo que aos seus olhos parecia uma aparente derrota, esqueçam do que se foi, não vivam no passado. Para que eu desfrute algo novo, um ano novo, um tempo novo, eu preciso deixar o passado. Por mais que a gente fale todo ano a gente fala, usa esses textos, mas quantas pessoas que a gente se depara que vivem do passado, e ele daí, na verdade, ele não vive, ele só está sobrevivendo. Viver é uma coisa, sobreviver é outra. Então ele vive, na verdade, ele só sobrevive mais um ano, mas ele não vive aquele ano. Por quê? Porque ele está só lembrando do passado, e Deus, ele está falando aqui muito claro, ele deixa aqui, ele diz aqui muito claro, esqueça o que se foi, esqueça. Não vivam no passado, esqueçam do que se foi, esqueça aquilo que não trouxe bênção na sua vida, aquilo que não foi legal, esqueçam, viva o que Deus tem para você. E o versículo 19, ele diz, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu recebo essa palavra no meu espírito, você recebe? Eu recebo. Que se cumpra essa palavra na minha vida, que se cumpra essa palavra na sua vida, que se cumpra em nós. Pastor,
que se cumpra. Porque pessoas, tem pessoas que a única coisa que acontece, ou seja, que concebem na vida delas, que recebem é derrota, é tristeza, é miséria, é problema, é briga, é murmúrio, e elas estão sempre perdendo tempo e a vida. Mas aqui não, aqui tem um povo que recebe a palavra de Deus, que se cumpra a palavra, as boas novas do Evangelho. Meus irmãos, que se cumpra as boas novas do Evangelho na nossa vida. Foi isso que Jesus veio, Ele veio trazer boas novas. O anjo veio dizer: ei, não tenho medo, eu venho trazer boas novas. Boas novas, eu almejo, ou seja, desejo para 2025 é cego enxergando, é surdo ouvindo, é paralítico andando, é mudo falando, é as pessoas sendo surpreendidas mais e mais pelo poder de Deus. Isso é algo novo, isso é algo extraordinário, coisas novas já estão saindo à luz, e Deus está falando: vocês não estão percebendo? Vocês não estão percebendo o cenário que está no mundo, o que está acontecendo? Vocês não percebem que o cerco está se fechando e que a trombeta está prestes a soar? Ele está dizendo a mesma coisa, é uma coisa nova, ou seja, o arrebatamento é algo novo, o maior avivamento na face da terra é algo novo. Pessoas famosas do mundo, que a gente estava falando hoje, pastor Saulo, pastor Cris, pessoas famosíssimas estão se convertendo a Cristo Jesus. Pessoas que talvez o mundo olhava: não, essa pessoa não tem mais jeito. Para quem conhece o Salvador, tem jeito para todos. E nós somos propagadores das boas novas. Algo novo que o profeta Isaías diz: algo novo, e esse já está saindo do forninho. É coisa nova, é coisas boas. Pastor, mas o que a gente não pode ser como ali o Zacarias, e nós temos que ser como Maria. Eu não quero entender como, só digo, vai acontecer dessa forma. E é dessa forma Deus vai operar na nossa vida. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Jamais haverá algo impossível para a vida daqueles que creem. Amém? Eu creio que coisas grandes, coisas novas, e não é só porque é final do ano, mas enquanto Deus permitir a gente estar pregando o Evangelho, anunciando, sempre a gente vai estar declarando o quê? Aquilo que Deus quer que a gente viva. Não é declarar palavras de miséria, palavra de pobreza, palavra de angústia, de dor, mas aquilo que Deus diz. Isso aqui é palavra de Deus. Isso é algo novo para as nossas vidas, algo poderoso quando nós colocarmos em dia aquilo que nós cremos. Então, Efésios 3:20, último texto: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz, que ele está falando, Deus é capaz de fazer infinitamente. Tem outro texto que diz extraordinariamente, manifestando aqui, ele diz assim: mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder atua na nossa vida. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para abrir, como ele diz aqui, ele está usando um cenário aqui: ei, uma coisa nova, eu fiz lá quando vocês saíram, eu posso fazer de novo. Eu abro, ou seja, um caminho no deserto, eu abro rios, faço rios ali no deserto. A gente está vendo aí na internet, em lugares que nunca, ou seja, os rios estão surgindo. Está aqui a palavra se cumprindo, literalmente se cumprindo. Mas também assim Ele pode usar na nossa vida, lugares, ou seja, portas que estão fechadas, Ele diz: eu abro uma outra porta, uma porta maior, uma porta mais formosa, e assim por diante. É isso que Ele está dizendo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Ele já fez alguma coisa na sua vida? Mas Deus pode fazer infinitamente mais, muito mais. Pastor, mas eu já recebi tanto. Mas tem mais para a sua vida. Pai, mas tem mais, mas tem mais. Por quê? Para que esse mais, ele não pare em nós, mas se manifeste aonde Deus nos levar. Amém? Você pode aplaudir a Deus, colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Feche os teus olhos, se você puder. Se Deus ministrou na sua vida, eu não sei o que você almeja nesses dias, mas saia desse lugar com essa clareza que nós vamos
viver aquilo para o qual nós fomos alcançados. Viver a vida, se gastar, se entregar, se doar, ou seja, por aquele que morreu no nosso lugar, por aquele que deu a sua vida. Pai, muito obrigado, porque, Pai, o Senhor está conosco em todo o tempo, o Senhor é por nós, o Senhor opera em nós, o Senhor se manifesta em nós, e por isso nós queremos te agradecer nessa noite, te agradecer por esses mais de 300 dias, enfim, Pai, estamos chegando no final de mais um ano. Papai, quantas coisas o Senhor fez na nossa vida, quantas manifestações da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu amor, Senhor. Pai, estamos aqui, é por causa disso, é graça do Senhor, é favor do Senhor que nos alcançou. E quando veio algo novo para a nossa vida, algo novo que não fica velho, não pode jamais ficar velho, porque a Tua palavra ela se renova a cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado uma vez mais. O Senhor nos amou de tal forma, Senhor, que o Senhor deu o seu melhor. O seu melhor. O Senhor não entregou qualquer filho. O Senhor entregou o único filho, unigênito, que hoje é o primogênito. Hoje é o primogênito porque nós somos juntamente com Cristo Jesus, irmãos de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque, Pai, o que nós queremos ainda, Senhor, se o Senhor já nos deu tudo, Pai. O Senhor já nos deu tudo, Senhor. Tudo o que nós poderíamos imaginar de melhor, o Senhor já nos deu, Papai. O presente que nós recebemos não é um presente que fica velho, não é um presente que se estraga, não é um presente que se quebra, não é um presente que sai de moda, não é uma atualização, não precisa ser atualizado. Esse presente ele é eterno, esse presente tem nome, esse presente tem vida, esse presente é Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Papai. Obrigado porque tudo que o Senhor faz, o Senhor o faz por aquilo que o Senhor é. O Senhor é amor, Papai. Pai, que a gente possa desejar, procurar, Senhor, se debruçar em cima dessa palavra. O Senhor é amor. O Senhor é amor, Papai. Que a gente gaste horas, que gaste dias, que invista um tempo em cima, Pai, porque quanto mais nós entendermos que o Senhor é, mais a nossa vida ela é transformada, mais a nossa vida tem sentido, mais a nossa vida ela faz sentido, Papai. Cada dia, cada hora, cada novo ano faz sentido, Papai, quando nós entendermos quem o Senhor é. Quando nós entendermos quem o Senhor é, Papai, a nossa vida, ela é outra, Papai. A nossa vida não é mais uma vida de fardo, não é mais uma vida pesada, não é mais uma vida de tristeza, de angústia, de dor, mas é uma vida verdadeira, Senhor. É a verdadeira vida. Pai, e eu declaro sobre cada irmão, cada irmã, cada família aqui presente, cada um que nos assistam, Papai, cada um que vai nos assistir, em nome de Jesus Cristo, que ele verdadeiramente mergulhe na sua palavra, mergulhe, Senhor, no Senhor, mergulhe, ó Papai, porque é por isso que nós estamos aqui, é por causa de Jesus. O mundo, a natureza, ela anseia pela manifestação daqueles que entendem o amor de Deus pelas suas vidas. A natureza está ansiando, ela está ansiosa, porque para o manifestar da nossa vida, do nosso ser, de quem nós somos em Cristo Jesus, dessa nova criação, desse novo homem, dessa nova mulher que agora está em Cristo Jesus. Pai, que 2025 seja um ano que nós venhamos ver no mundo, ainda que jaz no maligno, mas as pessoas reconhecendo que o Senhor demonstrou a maior demonstração de amor, ela já veio através de Jesus Cristo.
Que seja um ano onde que as multidões vão se rendendo a Cristo, as multidões se dobrando a Cristo, as multidões correndo para os templos, querendo mais, porque ouviram que tem mais, ouviram que tem paz, ouviram que tem perdão, ouviram que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, é assim que nós cremos e profetizamos. Esse lugar, ele já é pequeno, Senhor. Pai, essa cidade, Santa Catarina, papai, será impactada, não vai ser conhecido um estado, Senhor, melhor, dos melhores para estar se vivendo, de mais emprego, mas um estado onde o povo reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E assim é nosso Brasil, e assim as nações, ó Pai, é o que nós cremos, é o que nós declaramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aplauda aquele que é digno, exalte aquele que é digno, exalte aquele que é digno. Ele é digno, Ele é digno. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus.